Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, essa semana finalmente nós vamos mudar de assunto. Nós vamos começar uma unidade nova do livro. Nós vamos entrar finalmente no quinto e último reino dos 5 reinos de seres vivos, que é o assunto principal, né, do 7º ano. Os seres vivos. O quinto e último reino, o quinto e último grupo de ser vivo que existe, né, no nosso planeta, é o reino dos animais, tá? Relembrando que a gente viu lá no comecinho do ano, lá na sala de aula ainda, os seres vivos, né, todos os seres vivos que habitam o planeta Terra estão divididos, né, estão agrupados em 5 reinos, 5 grupos diferentes. O reino dos moneras, são as bactérias, o reino dos protoctistas, protozoários e algas, o reino dos fungos, o reino das plantas, que a gente acabou de ver, né, semana passada, e finalmente o quinto e último reino, o reino dos animais, tá? Então, chegamos na unidade 4, essa unidade inteirinha. Nós vamos falar sobre animais, tá bom? Então, abri aqui na página 108, essas duas páginas aqui, 108 e 109, são as páginas de abertura aqui da unidade 4, é onde começa aqui, então, a unidade 4, o reino dos animais, tá bom? Então, é a partir daqui que agora a gente vai começar a estudar no nosso livro de ciências, certo? Quero que vocês façam a leitura dessas duas páginas aqui, tem 2 textinhos, olha. Aqui fala um pouquinho, na introdução, fala um pouquinho sobre a introdução de búfalos no Brasil. O búfalo é um animal que não é típico brasileiro, tá? É um animal que veio da Índia, tá? Então, eles foram trazidos da Índia, da Itália também, e foram introduzidos aqui especialmente na ilha de Marajó, que fica no estado do Pará, tá? Hoje, a ilha de Marajó é como se fosse praticamente assim, tomada por búfalos, tá? A ilha de Marajó hoje é cheia de búfalos, tá? Tem muitos búfalos mesmo, eles se reproduziram assim, espantosamente naquela região, então assim, tem uma grande quantidade, tá bom? Desses animais lá, tá? E aqui também tem um textinho aqui embaixo, importante, quero que vocês leiam também, que fala sobre a importância de se estudar essa unidade, a unidade 4, tá bom? Então, façam a leitura aqui depois do porquê é importante estudar a unidade 4 aí do reino dos animais. Nessa semana nós vamos ver apenas, começando aqui a unidade 4, a gente vai ver apenas o tema 1, tá bom? Então, a gente vai começar aqui vendo a introdução aí, que fala um pouquinho sobre as principais características, né, dos animais, tá bom? A partir da semana que vem, aí a gente já vai começar a ver os grupos de animais, porque como é um reino enorme, certo? Um reino muito grande, os animais foram divididos em muitos grupos, tá? Então, a partir da semana que vem, a gente vai começar a estudar todos esses grupos. Mas nesse tema aqui, no tema 1, eu já vou falar para vocês, já nessa primeira página aqui, eu já vou explicar para vocês como foi feita essa divisão de grupos de animais, certo? Como foi como são divididos os grupos de animais, tá bom? Para ficar mais fácil o estudo de todos os grupos animais, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar identificando algumas características comuns nos animais. Fazendo uma comparação com as plantas, a gente tem aqui características que são bem parecidas com as plantas, olha. Lá no reino vegetal, quando a gente começou a unidade 3, né, que era sobre o reino das plantas, o reino vegetal, a gente viu que apesar das plantas terem
uma variedade muito grande, né? Todos os vegetais apresentavam 3 características comuns. Todos os vegetais são organismos eucariontes, pluricelulares e autotróficos. Aqui é quase a mesma coisa, só muda a última coisinha, olha lá. O reino dos animais é composto de uma variedade enorme de seres vivos, tá? Então, animais a gente tem desde a minúscula formiguinha, passando por uma água-viva, um peixe, o ser humano, que é um animal, uma baleia, um elefante, um grilo, tá? Então, a gente tem, assim, animais muito diferentes, tá? Mas que apresentam, né, apesar dessa grande diversidade de animais, assim, tão diferentes um do outro, mas que apesar de terem tantas diferenças, todos apresentam essas 3 características. Todos os animais são seres eucariontes, são seres pluricelulares e são seres heterótrofos ou heterotróficos, tá? Então, são seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. São seres que precisam se alimentar de alguma coisa, buscar o seu alimento, tá bom? Eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, diferente das plantas, certo? Então, essas são as 3 características comuns a todos os animais. Bom, tradicionalmente, o reino dos animais, ele é dividido, né, como é um reino muito grande, tradicionalmente, a ciência, né, dividiu o reino dos animais em 2 grandes grupos. O grupo dos animais invertebrados e o grupo dos animais vertebrados, tá? Então, dos animais invertebrados são aqueles que a gente considera os animais que não apresentam coluna vertebral, nem crânio e nem ossos internos, ou seja, ossos dentro do corpo, certo? Então, animais invertebrados, aqueles que não apresentam uma coluna vertebral, nem crânio e nem ossos dentro do corpo. E os animais vertebrados, aqueles que apresentam, né, a coluna vertebral, apresentam crânio protegendo o cérebro e apresentam ossos internos, ossos que estão relacionados aí à proteção dos órgãos internos, certo? Desses 2 grandes grupos, né, de animais, vertebrados e invertebrados, eles também foram subdivididos. Olha, então vamos lá. Fiz até aqui só para vocês memorizarem, tá? Aqui embaixo depois tem um esqueminha que eu vou mostrar para vocês. Mas só para vocês já guardarem, olha. Eu coloquei invertebrados primeiro porque nós vamos começar por eles, tá bom? Então, nós temos, primeiro, no grupo de animais invertebrados é um grupo enorme, tá? Enorme. Por ser tão grande, ele foi subdividido em 8 grupos, que nós chamamos, né, porque a ciência chama assim, chamamos de filos, tá? Então, são os filos, certo? São 8 filos, então, 8 filos de invertebrados. São 8 grupos de animais invertebrados. A mesma coisa de vertebrados, também é um grupo grande. É menor que o grupo de vertebrados, porém, é grande também, tá? E só que os vertebrados também a gente subdividiu em 5 grupos, ou 5 filos também, que a gente chama, tá? Então, aqui são 5 grupos de animais vertebrados, desculpa, tá? Bom, então vamos ver agora aqui nesse esqueminha, a gente vai identificar, olha,
nesse esqueminha aqui, a gente vai identificar quais são esses grupos, tá? Então, vamos lá. Começando, então, aqui pelos invertebrados. Aqui são os vertebrados. Então, nós vamos começar por aqui, que são os invertebrados. Vamos lá, então? Olha lá. Então, nós temos aqui, olha. O primeiro grupo, primeiro filo de animais invertebrados é o filo Porífera. É o primeiro. Primeiro grupo de animais invertebrados. Filo Porífera. Depois aqui, o filo Quinidária, o segundo grupo de animais invertebrados. Depois aqui, olha, filo Platirhelmintes, o terceiro. Depois o filo Nemátoda, quarto. Aqui o filo Molusca, quinto grupo, quinto filo. Depois a gente tem o sexto filo, o filo Anélida. Aí a gente tem também o filo Artrópoda, aqui embaixo, ó. Filo Artrópoda. Olha como que o filo Artrópoda é grande, ó. O filo Artrópoda é tudo isso daqui, tá? Tudo isso daqui. Nossa, mas por que o filo Artrópoda é tão grande assim? Porque o filo Artrópoda, ele inclui vários tipos de animais diferentes. Então, aqui são classes diferentes dentro de um filo, tá? Então, nós temos, por exemplo, olha, dentro desse filo do Artrópoda, nós temos os insetos, nós temos os aracnídeos, nós temos os crustáceos, e temos também os menos conhecidos, que são os diplópodes e os quilópodes, tá? E o último filo, o filo Equinodermata, tá? Então, esses são os 8 filos, os 8 grupos de animais invertebrados. Porífera, que é representado pela esponja marinha, filo Quinidária, tem a água-viva, tem as anêmonas. O filo Platirhelmintes, aqui a gente tem a planária, tem o esquistossomo, que faz parte também. O filo Nemátoda, aqui a gente tem a minhoca, a lombriga. O filo Molusca, aqui a gente tem lula, tem polvo, tem caramujo, caracol. O filo Anélida. Aqui a gente tem, então, o filo Artrópoda, que eu já citei para vocês, que nós temos aqui. E o filo Equinodermata, que nós temos a estrela do mar. Nós temos também outros, né, espécies aqui, a bolacha de praia, tá? Vamos lá agora para os vertebrados. Os vertebrados são 5 grupos, tá? Então, nós começamos pelos peixes, primeiro grupo, anfíbios, segundo grupo, depois nós vemos os répteis, que é o terceiro grupo, as aves, o quarto grupo, e os mamíferos, o quinto e último grupo, tá? Então, aqui são os 5 grupos de animais vertebrados, certo? Então, aqui estão, assim, representados todos os grupos que a gente costuma ver, né, nos livros de ciências, todos os grupos, os filos, né, que a gente chama, ou grupos de animais dentro do reino animal, que são dos invertebrados e dos vertebrados, tá? Aí dentro de cada um desses grupos tem várias espécies diferentes, certo? A gente vai estudar direitinho aí cada um desses grupos e cada uma das características desses grupos, tá bom?